Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, recebendo Dom Darcy José Nicioli, que é arcebispo da Arquidiocese de Diamantina. Falamos no primeiro bloco bastante sobre o Papa Francisco. Vamos falar um pouco sobre o conclave nesse bloco. Agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa disponível na plataforma do YouTube. Dom Darcy, vamos falar aqui do conclave. O que é o conclave? Palavra. Conclave, com chave. Fechados, não é? Então, o grupo de cardeais, que tem historicamente a incumbência de eleger um novo pontífice, se reúne e se separa do ambiente do mundo, justamente para se colocar inteiramente a serviço da vontade de Deus. Ali eles estão para escutar a Deus. Mas Deus não fala assim por um anjo que vem de uma forma ritual e cerimonial, meus queridos cardeais. Não. Deus fala na experiência de cada um que ali está com a incumbência de fazer este serviço à igreja e ao mundo, não é? Então cada cardeal traz então a sua experiência, vai escutar a experiência do outro, vai escutar o que todos estão pensando sobre as necessidades emergenciais da igreja e do mundo, os temas que precisam ser focados pelo próximo pontífice, porque assim fazendo e sendo ali de dentro aquele que será escolhido, já estão, em certo sentido, construindo o conteúdo programático de um papado. Porque quem está ali e será eleito já está ouvindo os seus irmãos do serviço episcopal, não os cardeais, sobre aquilo que ele terá como tarefa realizar para o seu tempo. Então, o conclave é um sínodo de cardeais para cada um se expressar e dizer do que pensa e aquilo que vê sobre a realidade do mundo e da igreja, e para que todos rezem e busquem fazer a vontade de Deus por inspiração do seu Espírito. A gente já está ouvindo falar muito, e vai ouvir muito mais nos próximos dias, sobre a figura do Carmelengo. Fala um pouquinho sobre o Carmelengo. É alguém com muito poder nesse momento, né? Não tem tanto poder. Será que não? Não tem tanto poder. Porque a igreja é colegial, não é? Veja, o Papa é o bispo de Roma, ponto e basta. Em termos de dignidade, ele não é nem maior e nem menor, por exemplo, do que esse pobre bispo de Diamantina. Somos bispos, sucessores dos apóstolos. Somente que ele, como bispo de Roma, por tradição, não é? E decisão dos próprios bispos, não é? Em concílio, em reunião, em sínodo, ele é o primeiro no colégio dos bispos, segundo, assim indicado e entendido por nós, foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo ao escolher Pedro como primeiro entre os apóstolos. Então ele é o primeiro no colégio dos bispos, ele preside o colégio dos bispos. A igreja é sinodal. Não? Então, não há um poder na mão de uma pessoa simplesmente. O Carmelengo é alguém escolhido pelos cardeais e nomeado pelo Papa. Houve um momento em que os cardeais se reuniram, num desses vários consistórios, que é justamente reunião em que o Papa nomeia outros cardeais. Nesta oportunidade, os cardeais todos vão para Roma para acolher os novos membros no colégio cardinalício. Ali, então, num desses, eles escolheram o Carmelengo. E o Papa, então, é sempre quem dá a última palavra. O Papa, então, acolhendo a indicação dos irmãos, nomeou este. Este tem a função, na ausência do Papa, renúncia ou morte, estar à frente da instituição igreja. Pensemos, a igreja, o Vaticano, é também um Estado. No consórcio das nações, ele precisa estar à frente respondendo às questões emergenciais, não é?
Vamos imaginar que estoure uma guerra mundial no tempo em que está a sede vacante. Não é? Ele é que está à frente respondendo pelas questões emergenciais. Não é? E ele não define doutrina, por isso que eu digo, não é tanto poder assim. Ele não define doutrina, ele não muda nada na igreja. Ele simplesmente conduz este tempo. Hein? Mas o Vaticano como Estado... Sim, mas numa emergência maior poderia ter ele mais autoridade, porque iria ser exigido isso dele. Mas nos tempos normais da vida, ele vai simplesmente responder às questões burocráticas emergenciais. Não é? Ninguém visita o Vaticano, autoridades extras, como acontece normalmente, não? Cotidianamente no Vaticano, no mundo inteiro, que vai um chefe de Estado visitar. Agora não. Né? Agora todo mundo espera a nomeação do próximo Papa, para depois, então, iniciar todo este processo novamente. Então, o Carmelengo, a principal responsabilidade dele é organizar o conclave. Organizar mesmo. Como é que vai ser, onde é que vai sentar, onde que vai dormir, como é que vai ser a dinâmica da coisa, porque já está tudo regrado. E tem que se cumprir aquilo que está estabelecido. Ele não pode mudar aquilo, não, hein? A famosa segurança jurídica que a gente fala tanto, já está né? estabelecido. Agora, nós temos aqui no Brasil 8 cardeais? São 8 cardeais, mas 7 são eleitores. Dom Raimundo Damasceno já fez 80 e não vota. Embora ele esteja nas congregações gerais. As congregações gerais já estão acontecendo logo após a morte do Santo Padre, ainda antes da missa Ezequial, os cardeais já se reuniram. Eles se reúnem e aí todos os cardeais presentes em Roma, independente da idade, justamente para começar a conversar. Quais são as emergências para a igreja? Quais são as emergências para o mundo? Né? Qual é o conteúdo programático do próximo pontificado? Então começa uma conversa nesse sentido. Aí começa a definir o perfil de quem vai ser eleito. Nesse raciocínio, por exemplo, né, os cardeais brasileiros, eles têm um consenso entre eles, conversam, nós precisamos andar desse jeito, na questão de votação? Não acontece dessa forma? Porque eu estou trazendo a política. Eu entendo, acho que não é possível trazer a dinâmica própria de uma eleição, por exemplo, do Brasil ou do mundo, de um país democrático e etc., para dentro da igreja, porque a igreja não é democracia, não é? Então, é consensual. Agora, é claro, vai haver cardeais que dizem, olha, eu gostaria que o próximo Papa tivesse esse perfil. Estou vendo que esse perfil se enquadra naquela moldura de um fulano. Não é? Ele pode expressar isso intimamente ali. Ele nunca deve fazer isso pela mídia, por exemplo. Acho que é deselegante fazer uma coisa dessa, não é? Mas o perfil, sim. E ali entre eles, por que não? Não é? E ao final, quando eleito, alguém vai dizer o seguinte, não era o meu candidato, mas é o meu Papa. Morreu o assunto. Porque o Papa não é quem eu quero. O Papa é quem é estabelecido, constituído como tal, e pelo dogma de fé eu o aceito. Ele é Pedro hoje, aquele que Cristo nomeou para conduzir a sua igreja na terra. Ele é o vigário de Cristo. Ele é o vigário de Cristo. É uma coisa muito importante isso. A gente vive momentos na história. Hoje mesmo estava comentando aqui como o momento midiático que a gente tem e as casas de apostas oferecendo odds para coisa que a gente nem imaginava há pouco tempo atrás. É típico do mundo de hoje, né? Hoje se faz aposta para tudo, não é? É o bendito jogo, que aliás agora está regulamentado no país, o que é um retrocesso imenso, uma coisa dessa, né? Porque faz um mal danado. Não é? Inclusive, com todo aquilo que se vende, não, é a melhor, é o mais seguro, é aquilo que o governo regulamentou, fazendo uma parte aqui na nossa conversa, mas não é outra coisa senão interesse econômico, financeiro e de exploração. E o perigo ainda do crime organizado se apropriar disso, porque a gente não consegue nem se livrar do jogo do bicho,
quanto mais de uma estrutura institucionalizada. etc. Quer dizer, está dentro deste mundo desgovernado do Brasil que nós vivemos, não é? Sob todos os aspectos, inclusive de um desgoverno moral, vamos dizer assim. Não há mais valores. Não, aqui está imperando a regra do mais forte sobre o mais fraco. Mas é uma parte. Mas não é tanto uma parte, porque o Papa Francisco lutou tanto contra isso. Então, Darcy, qual que é o grande desafio, a questão de opinião, né, que o próximo Papa vai enfrentar? Eu digo assim, sobre vários aspectos. Aspecto planetário. Eu digo que é urgente a questão da paz. Não é? E ele é, naturalmente, um intermediador. Ele é um interlocutor. Ele consegue botar na mesma mesa pessoas diametralmente opostas. Estão lá, sem nem ter o Papa. Exato. A força do papado é muito grande. Não é? Porque cá entre nós, que interesse tem o Estado do Vaticano? Vamos falar sobre esse aspecto, nada de fé, não como instituição. Que interesse tem o Vaticano? Nenhum interesse. O Vaticano não tem comércio. O Vaticano não tem volumes de dinheiro no mercado, não como os grandes títulos países. Da dívida. Títulos da dívida. Não existe isso. O que interessa ao Vaticano? Que o mundo viva em paz. Porque ele está a serviço. É interessante, o Banco do Vaticano se chama IOR, Instituto per le Opere delle Missioni. IOR, Instituto per le Opere delle Religioni. O Instituto para as Obras da Religião. É para isso, não é para nada. É ter uma estrutura para estar a serviço da evangelização. Então, é uma autoridade nata, uma autoridade moral nata. Então, para o mundo, vamos dizer assim, o papado vai ser esse interlocutor pela paz e a urgência ecológica que nós estamos vivendo. Não é? Isso é muito sério. E o Papa Francisco, vendo isso, trabalhou muito. O seu documento Laudato Si, não é? É um documento da doutrina social da Igreja. Como ver esta realidade, trabalhá-la e se responsabilizar por ela. Porque não existe um plano B para o nosso planeta. Então, Darcy, a gente está, assim, gostaria de continuar essa conversa durante muito mais tempo. Eu espero que a gente possa falar em outras oportunidades. Sei do seu tempo muito difícil aqui, um tamanho, uma arquidiocese gigante, né? Tamanho de um país. Mas de todo jeito a gente agradece. E o país, hoje o Brasil, um país católico, um país cristão, né? Com predominância católica, está de olho na tela, nas TVs, nas mídias, aguardando a fumaça branca para a gente saber o nosso novo Papa. E muito obrigado por atender. Acho que tinha que falar sobre isso aqui nesse momento. E a gente agradece a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Marconi, é um prazer muito grande e uma oportunidade também para nós darmos informações e formação para o povo, né? O Papa não é simplesmente o líder da Igreja Católica, é uma figura moral para o mundo, né? Nós dizíamos da importância dele para o planeta, não é? Mas também podemos dizer assim, em termos de igreja, a importância dele para a Igreja Católica, missionariedade e a nível pessoal, reforçar valores. Veja como é importantíssimo o papado, não? A instituição do papado. E, é claro, aquele que vai vestir aquela roupa branca e vai ser, então, o homem que vai atrair todas essas atenções não só daqueles que têm fé, como daqueles que não têm fé e até dos indiferentes. Dom Darcy José Nicioli, arcebispo da Arquidiocese de Diamantina, no nosso papo de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.